Este episódio inclui descrições de violência e abuso sexual. Vais ouvir uma das pessoas que diz ter sido torturada por agentes da PSP na Esquadra do Rato, em Lisboa. Vamos chamar-lhe Youssef. Pediu um nome falso e voz alterada por medo de represálias. Esta entrevista foi feita em inglês. O que vais ouvir agora é uma versão dobrada em português. Eu vou ler as respostas de Youssef. Também podes acompanhar a tradução, por escrito, em fumaca.pt. A versão original, em inglês, está disponível no mesmo feed de podcasts onde chegaste a este episódio. É a Margarida David Cardoso quem conduz a entrevista. So I wanted to ask you, where do you think this story begins? Onde é que achas que começa esta história? Por onde é que a começas a contar? Um ano após chegar a Portugal, em 2024. Era outubro de 2024, umas 2:30 da manhã, Baixa de Lisboa. Youssef, imigrante, tinha saído à noite com um amigo que estava de visita por uns dias. Vamos chamar-lhe Omar. Os dois estrangeiros preparavam-se para voltar para casa, a pé, pelas ruas estreitas e encavalitadas da zona velha da capital. Quando saímos do sítio, vemos um grupo de pessoas vestidas à civil. Estavam a bater em alguém. Eram umas 5 ou 6 pessoas a bater num homem de aparência africana. O meu amigo perguntou-me: o que é que se está a passar? O que é que está a acontecer? Eu disse: isto não é nada connosco. Não percebo, mas não quero de todo envolver-nos. Ele achou ok. Nós tínhamos que contorná-los para seguir caminho. Era a única passagem possível. Aí um virou-se ao meu amigo e empurrou-o com muita força. O meu amigo quase caiu. Não percebeu o que é que estava a acontecer. Levantou-se e ia na direção do homem para lhe perguntar o que se estava a passar. Nisto, eu vi que um deles tinha um rádio walkie-talkie e outro tinha uma arma. Percebi imediatamente que eram polícias à paisana. Apanhei o meu amigo antes que ele fizesse alguma coisa, disse-lhe ao ouvido: é a polícia. Quando o agarrei, já estavam em cima de nós, 2 em cima dele e 3 em mim, ajoelhados nas nossas cabeças. Tiraram-nos as mochilas e os óculos, encostaram-nos à parede, algemaram-nos. Nós dizíamos: não estamos a resistir, não sabíamos que eram polícias, somos contra a violência, estamos só a regressar a casa. Coisas desse género. Mas eles não ouviam, rigorosamente nada. Não queriam ouvir. Colocaram-me num carro da polícia, sentado atrás, com o homem de aparência africana. O meu amigo seguiu noutro e fomos levados para a Esquadra do Rato. Do que se lembra, os agentes nunca se identificaram. Youssef não sabia, mas por esta altura já circulava na PSP um rumor de que haveria um grupo de polícias desta Esquadra do Rato e antes da do Bairro Alto, com o hábito de roubar, espancar e torturar pessoas detidas. Quase sempre pessoas particularmente vulneráveis, em situação de sem-abrigo, com dependências e imigrantes não europeias. Apanhadas na rua, à noite, no próprio Bairro Alto, no Cais de Sodré, no Martim Muniz. Noutra esquadra, um agente da PSP começou a juntar as peças. Em meados de 2025, já com o Ministério Público, chegaria a Youssef, a Omar e a mais de uma dezena de outras vítimas. Em julho, teria indícios para deter os primeiros 2 polícias. Guilherme Leme, na altura com 22 anos, agente nem A2, e Oscar Borges, de 25, com 2 anos e meio de serviço. Já este ano, o Ministério Público acusou o Guilherme Leme de 29 crimes, entre eles 6 de violação ou tentativa e 6 de tortura. Aguarda julgamento em prisão preventiva. A Oscar Borges foram imputados 7 crimes, 2 deles de tortura, está agora em prisão domiciliária. Entretanto, em março e maio foram detidos mais 22 polícias. 21 foram constituídos arguidos, 7 deles estão em prisão preventiva, 4 em casa com pulseira eletrónica. Os restantes, diz a PSP, foram mudados de funções. Aguardam acusação ou arquivamento. Entretanto, a investigação continua. No final deste episódio explico-te o que diz a Polícia de Segurança Pública e a defesa de alguns dos agentes. Para já, esta é a história de uma das vítimas.
They put three of us on a bench. Puseram-nos aos três num banco, algemados ao banco, e começaram a bater-nos com os joelhos e com as mãos. Um estava a usar luvas de boxe para nos agredir. Continuaram durante quase 1 hora ou mais. O Ministério Público considera 6 polícias suspeitos de agredir Youssef e Omar com chapadas na cara, murros na cabeça e vários socos no corpo. António Branca, João Melo, Tiago Lourinho, assim como o chefe Ricardo Magalhães. Os 4 estão privados de liberdade preventivamente. E também Miguel Ferreira. A investigação encontrou um vídeo em que o polícia aparece fardado, com luvas de combate, a bater em Youssef como se fosse um saco de boxe. E já acusou quem acredita ter começado estas agressões, Guilherme Leme. A certa altura, o meu amigo disse ao tipo: "O que estás a fazer é ilegal, estás a bater-nos, não é ok." Ele retorquiu: "Isto não são os Estados Unidos da América, não há câmaras corporais. Vês alguma câmara na esquadra? Nada, não consegues provar seja o que for." Chocou-nos afirmarem-no abertamente. O Comitê para a Prevenção da Tortura do Conselho da Europa tem recomendado o reforço da videovigilância dentro das esquadras e a obrigar polícias a usar câmaras corporais. Vários governos prometeram começar a distribuir essas tais bodycams. O enquadramento legal começou a desenhar-se em 2018, a Polícia Marítima comprou uma centena em 2023 e está agora a decorrer o concurso público para adquirir mais de 5.000 para a PSP e para a GNR. Começaram a pedir documentos de identificação. O meu amigo tinha um passaporte americano. Eu não tinha o passaporte comigo. Vivo cá, portanto não saio com o passaporte. Tinha uma fotografia no telemóvel, mas não acharam suficiente. Quiseram levar-me a casa. Youssef recorda ser levado por 3 polícias num carro-patrulha, João Melo a conduzir, Tiago Lourinho no pendura, António Branca sentado atrás ao seu lado. A caminho, continuaram a insultar-me. Empurravam várias vezes a minha cabeça contra o vidro da porta, batendo na janela. À porta de casa diz que só pôs a que entrassem. Eram 5 da manhã, a companheira estava a dormir, os polícias não tinham um mandado judicial. Ainda assim, um deles tentou abrir a porta. Youssef descreve como a companheira acordou com o barulho, insurgiu-se, afirmou que tudo aquilo era ilegal e acabou por entregar o passaporte aos agentes. Depois voltaram para o carro-patrulha e fizeram o caminho de volta para a esquadra. Passavam a maior parte dos semáforos, mas pararam num. Não sei porquê, mas continuavam a dizer que eu estava a mentir, que falava português. Não falo. Disse-lhes: "Não falo português, falo inglês." Talvez o meu sotaque os tenha confundido. A certa altura, não sei porquê, o condutor... O semáforo estava vermelho. Ele tirou a arma do bolso, virou-se para mim e encostou-me a arma à cabeça durante uns 5, 6 segundos. A minha sensação naquele momento pareceu muito mais tempo. Continuaram a insultar-me. O semáforo ficou verde, ele voltou ao lugar, guardou a arma e continuamos até à esquadra. Quando chegámos, ainda lá esperavam o meu amigo e o outro homem. Sofremos outra ronda de agressões, algemados. O Ministério Público suspeita que o condutor que sacou da arma de serviço era o agente João Melo. Na esquadra do Rato, pelo que conta, Youssef ouviu um dos polícias ligar à Agência para a Integração, Migrações e Asilo, a AIMA, a perguntar se tinha entrado legalmente no país. Nesta altura aguardava há 1 ano a autorização de residência, pelo que não podia ser deportado. No Rato continuava também detido o homem negro que Youssef e Omar dizem ter visto ser espancado na rua pelos polícias. Nunca chegaram a saber quem era, nem ele é uma das vítimas identificadas durante a investigação, mas pareceu a Youssef que era já conhecido na esquadra. Ao início da manhã foi libertado. Por esta altura, um dos polícias colocou um documento à frente de Youssef e Omar em português. Outro agente veio traduzir. Era um auto de notícia com a versão oficial do que se teria passado naquela noite. Dizia que tínhamos resistido, que o meu amigo bateu na polícia, o que não é verdade. Que eu resisti, o que também não é verdade. Assinámos os papéis na esperança de sair.
A procuradora à frente deste caso, Felizmina Carvalho Franco, defende que Guilherme Leme e Miguel Ferreira fizeram os detidos assinar uma descrição falsa, tanto para não serem responsabilizados pela ausência de intérprete, como por não se terem identificado como polícias quando abordaram Youssef e Omar na rua. A magistrada nem acha que esta foi a primeira nem a última vez que falsificaram um auto de notícia. Noutro caso, 3 meses antes, em julho de 2024, o Ministério Público suspeita que mentiram, e cito, para legitimar uma atuação policial ilegal, ocultar agressões praticadas e afastar a sua própria responsabilidade disciplinar e criminal. Dessa vez, Guilherme Leme é acusado de plantar droga para deter um outro homem estrangeiro, de lhe dar chapadas e murros enquanto estava algemado a um banco da esquadra. Quando o detido pediu algo para beber, o polícia fez com que inalasse água pelo nariz. Ainda de acordo com a investigação, não o fez sozinho. A vítima conta que o agente Gonçalo Rodrigues também participou no espancamento, lhe apontou a arma de serviço e lhe deu com a base da pistola várias vezes na cabeça. Guilherme Leme partilhou fotos do detido num grupo do WhatsApp com outros 6 colegas, entre eles João Melo, responsável pela esquadra neste turno. A acusação diz ainda que uns 3 meses depois de deter Youssef, em janeiro de 2025, Guilherme falsificou outro auto de notícia para assegurar a responsabilização criminal de mais um estrangeiro detido. Descreve que o polícia plantou droga à vista de colegas, roubou dinheiro e tabaco à vítima. Ele disse: "A minha vontade era te matar, brasileiro filho da puta." Depois deu-lhe um pontapé no peito. Como outras vítimas, naquela manhã de outubro de 2024, Youssef e Omar assinaram o auto de notícia na esperança de sair em breve da esquadra. Neste tempo todo, não nos deram água, não nos trataram de forma minimamente humana. A certa altura, às 8 da manhã, aqueles polícias desapareceram e veio o novo turno. Essas pessoas também nos trataram mal, porque não sabiam. Para elas éramos criminosos. Foi isso que o turno anterior disse. Havia um único polícia humano. Deu-nos água para beber. Como o meu amigo tinha algumas nozes no bolso, deixou-nos comê-las, mas ficámos algemados todas estas horas. Ainda tenho algumas marcas, já não estão em ferida. Tem ainda visíveis as marcas das algemas nos pulsos, como cicatrizes. Um polícia perguntou-nos se nos tinham batido. O meu amigo tinha sido atingido com muita força no ouvido, estava a sangrar. Dissemos que sim. Ele ficou com uma expressão meio desiludida, não gostou que nos tivessem batido. Parecia surpreendido? Não parecia surpreendido, acho que já o tinha visto antes. Por isso é que tinha aquela expressão de desilusão. Mas não estava contente como os outros estavam. Perguntámos a este polícia bom se devia dizer a verdade sobre o que tinha acontecido. Disse, sim, claro, mas vai ser a vossa palavra contra a nossa. Por isso acho que não vai dar em nada. Nessas primeiras horas, lembras-te do que sentias? O que me lembro agora é de que senti que a minha vida estava a desmoronar-se. Senti que nunca mais ia sair dali, que ia ser deportado, que ia perder tudo e que podia até ser morto ali dentro. E não ia dar em nada, porque, obviamente, sendo negro, imigrante, com a religião que queiras, senti que não tinha qualquer valor. Podia acontecer-me qualquer coisa. Era menos do que um ser humano. E os olhares deles, eles não se importavam. Estavam a gostar daquilo. Sempre que defendíamos o rosto com as pernas, porque era a única parte do corpo que não estava algemada, um deles vinha baixá-las para abrir espaço para o outro nos acertar na cara. Senti-me humilhado. Senti que isto não podia ser o fim para mim. Já tinha passado quase 1 ano em Portugal. Ainda estava a tentar construir uma vida em paz. Não sei pôr estes sentimentos em palavras, mas espero que ninguém, alguma vez, esteja nesta posição. Os 2 detidos esperaram o resto da manhã na esquadra até serem levados para o campo de justiça. Youssef recorda pelas 11, 11h30 terem sido revistados, preparados para sair. Receberam de volta as mochilas, viram se faltava algo, e faltava.
pelo menos 60 euros. O Ministério Público descreve outros roubos na mesma esquadra a pessoas detidas. Nos cacifes de Óscar Borges e Guilherme Leme, assim como na casa deste, encontrou várias carteiras e documentos de identificação de outras pessoas e 2 armas proibidas. Youssef conta ter tido por fim acesso a uma tradutora e a comida ao chegar ao tribunal. Teve algum espaço para tentar dormir. Passava das 3 da tarde. Assinámos o papel para sermos libertados. Pegámos nas nossas coisas e saímos dali. Tentei contactar os meus amigos e a minha parceira. Não chegou a apresentar queixa. Achava que era a palavra dele contra a dos polícias, como lhe teriam dito. Pelo que se passou naquela madrugada na Esquadra do Rato, diz que a primeira pessoa suspeita de um crime foi ele. Explica que no início de 2025 o Ministério Público propôs arquivar a denúncia de que resistiu com violência à ação das forças de segurança mediante um pagamento ao Estado. Nesse momento, sendo franco, fiquei muito zangado, porque senti que estavam a fingir dar-me uma oportunidade. Eu pensava, quero lutar, dizer o que de facto aconteceu. A questão não era a multa. Para eles era tipo, isto não é um grande problema, paga os 200 euros. Mas não, vocês não podem dizer isso. Não estavam lá. Só conhecem uma parte da história, é aquela que nós assinámos na esquadra. Falei com pessoas que me podiam aconselhar, com experiência, e sugeriram, diz que sim, lutamos mais tarde. Nessa altura, já tinham começado a investigar estes polícias, mas eu não sabia. Descobriu em agosto de 2025. O caso contra ele seria, em novembro, arquivado por falta de indícios e após a detenção de Guilherme Leme e Óscar Borges, os investigadores encontraram vídeos filmados pelos agentes. Recebi uma chamada de um agente. Disseram, temos imagens suas a ser abusado e torturado numa esquadra. Queríamos confirmar se é mesmo você. Desde então, Youssef perdeu a conta ao número de vezes que foi chamado à esquadra e ao tribunal para prestar declarações, para identificar suspeitos. Nas últimas vezes, pouco antes das últimas detenções, olhava de trás de um vidro para uma fila de 3 homens segurando placas com números identificativos para dizer se algum deles lhe bateu, algum deles o filmou, algum deles viu e não fez nada. O Expresso garante que a procuradora Felizmina Carvalho Franco quer chegar a todos os agentes suspeitos de participar, promover e permitir as agressões. Were you surprised when you knew? Surpreendeu-te saber que havia tantas vítimas? Sim, uma vez recebi quase 200 documentos, toda a investigação com a história das vítimas. Tive de ler tudo. Foi realmente traumatizante e muito difícil ver as histórias. A certa altura senti que o que me aconteceu a mim não era nada comparado com outras pessoas, que, de certa forma, tive sorte. O que me aconteceu é algo com que lido até hoje. Acho que vai demorar muito tempo. Foi muito difícil e muito traumatizante. Mas o que vi sobre as histórias das outras vítimas é uma loucura. A quantidade de ódio, de humilhação, tortura. Eles fizeram coisas horríveis às pessoas. Algumas são pessoas sem abrigo. Eles sabiam que não iam reagir. Pensavam que iam sair impunes. A PSP e o Ministério Público acreditam que entre 2023 e 2025 houve pelo menos 15 vítimas. Entre elas, 2 homens portugueses em situação de sem-abrigo acusam Guilherme Leme de torturar um deles com um cinto, socos, pontapés e joelhadas, até quase o fazer desmaiar. Depois detalham como o polícia, ajudado por vários colegas, o violou com um bastão. Tentou violar com um cabo de vassoura o outro homem em situação de sem-abrigo e obrigou os 2 detidos a agredirem-se sexualmente um ao outro, enquanto agentes filmavam e riam. Além disso, gravaram as vítimas, sob ameaça, combalidas e a chorar, a cantar os parabéns. Só pararam com a chegada do chefe Ricardo Magalhães. Guilherme Leme é também acusado de participar no espancamento de um imigrante marroquino durante 3 a 4 horas, de o tentar violar com um cacetete enquanto 2 colegas o imobilizavam, de o obrigar a beijar-lhes as botas, ao mesmo tempo que outro polícia repetia "Bem-vindo a Portugal". Segundo a acusação, os polícias deixaram o homem à beira de uma estrada, a 20 minutos da esquadra,
desmaiado após Guilherme lhe dar uma última bastonada na cabeça. No caso judicial são descritos vários dos vídeos filmados pela polícia, onde aparecem outros agentes a agredir pessoas detidas. Alguns foram partilhados em grupos do WhatsApp, um deles com 69 membros, que o Ministério Público suspeita serem todos elementos da PSP. Guilherme Leme é também acusado de partilhar noutro grupo vídeos e fotos de um detido a quem deu uma sova. Um dos polícias identificados respondeu: "Foi pena não ter morrido esse paneleiro. Eu meti o gás no Tejo", disse outro. O segundo polícia detido em julho de 2025 foi Oscar Borges. Está acusado de cometer uma série de atos de tortura e abusos de poder, pelo menos durante o ano anterior, incluindo esbofetear uma mulher algemada a um banco da esquadra, de braços abertos, como se estivesse crucificada. O agente tinha no telemóvel um vídeo em que Guilherme Leme finge benzê-la enquanto a vítima sofria de espasmos musculares nos braços. I don't know if it's fair. Não sei se esta pergunta é justa, mas por que é que continuas? I'm kinda lucky with the... Tenho alguma sorte com quem está a investigar o caso. A secção da polícia a investigar e a procuradora são muito respeitadoras, prestáveis e apoiam-me. A procuradora tem sido muito útil e respeita-me. Isso é parte. De resto, eu não quero que isto aconteça a mais alguém. Quero que este ódio pare. Talvez eu tenha sorte, porque tenho a oportunidade de falar. Algumas pessoas contactaram-me e perguntaram sobre a minha história para publicarem. Outros não conseguiram fazer o mesmo. Sinto que tenho uma responsabilidade perante a humanidade e perante as pessoas neste país, porque é um país incrível e, supostamente, muito pacífico. Mas o que aconteceu não foi nada pacífico. Tanto quanto possa, quero evitar que se repita. Tento ajudar as autoridades ao máximo para que isto pare e haja justiça. Acredito que qualquer pessoa que tenha autoridade, mesmo sendo boa pessoa, tem muita dificuldade em não se tornar má. És um ser humano exatamente igual à pessoa que tens à frente, mas o governo ou a autoridade dá-te o poder de decidir se esta pessoa vai ter um dia tranquilo ou não, de decidir prendê-la ou torturá-la sem te questionarem. Cria a sensação de que podes usar um poder egoísta. É muito importante que as pessoas com autoridade sejam avaliadas psicologicamente de vez em quando, para perceber se entendem a posição em que estão ao usar o poder. Não podem ser apenas jovens no início dos 20. Não se pode colocar nestas posições gente que se nota ter em si ódio contra os outros. Guilherme Leme e Oscar Borges formaram-se na Escola Prática de Polícia após o lançamento do Plano de Prevenção de Manifestações de Discriminação nas Forças e Serviços de Segurança, um projeto da Inspeção-Geral da Administração Interna que desde 2021 tenta minorar os abusos racistas nas polícias. Motivou a PSP, a partir de 2023, a aplicar um teste de personalidade aos candidatos para avaliar a abertura a ideias, a agressividade, a frustração e a intolerância. No ano seguinte, 10 dos 500 potenciais recrutas foram afastados por causa disso, diz-nos a Direção Nacional. Ao descrever a atuação dos agentes que suspeita terem agredido Youssef e outras 14 pessoas na Esquadra do Rato, a procuradora Felizmina Carvalho Franco argumenta que quiseram provocar dor aguda, humilhação extrema, medo intenso, angústia e degradação pessoal, que tentavam deliberadamente castigar os ofendidos, intimidá-los e incutir-lhes receio da Polícia de Segurança Pública, como forma de afirmação de poder e domínio absoluto sobre pessoas sob custódia e controle policial. Quase nenhuma das vítimas apresentou queixa. O Ministério Público reconhece o medo que várias têm em colaborar com o sistema judicial por temerem a retaliação de quem as agrediu ou de outros polícias. Vivi com medo durante muito tempo. Apanhava transportes públicos e pensava que alguém me podia esfaquear. Qualquer coisa podia acontecer. Se passasse um carro da polícia ao meu lado, entrava em pânico. Sentia que estavam a vir atrás de mim. Esse sentimento esteve presente durante muito tempo. Quando recebi a minha autorização de residência, senti, ok, já estava legal antes, mas agora ninguém pode fazer nada contra mim. Sou residente.
Mas mesmo assim, gosto muito deste país e gosto muito das pessoas cá, mas claro que tenho sempre esta sensação de que qualquer coisa pode acontecer. Além disso, foram muitas vezes ao meu local de trabalho para me fazer assinar papéis do tribunal. Ligavam-me a perguntar: estás em casa ou no trabalho? Estamos a ir agora. Vinham, faziam-me assinar e iam embora. Da última vez fui despedido porque as pessoas com quem trabalhava não eram das mais simpáticas e acharam: não te queremos mais, isto é demasiado. Tchau. Perdi coisas por isto, ainda estou a recuperar. Não consigo arranjar emprego facilmente, mesmo tendo a residência. Não é a coisa mais fácil do mundo. E não quero ser humilhado num trabalho outra vez. Não quero ser tratado como alguém inferior, como menos humano, só por ser imigrante. O que é que seria justiça para ti? I want these people to be present. Quero que estas pessoas sejam presas. Quero que sejam um exemplo. Quero que famílias ou pais de futuros polícias pensem na forma como lidam com os filhos para que não cresçam com este ódio contra quem não é como eles. E quero que as vítimas sejam compensadas. Não acho que o dinheiro apague trauma, mas é importante o que quer que se possa receber, porque até agora é só sofrimento. Não consigo imaginar, não quero imaginar como é que as outras vítimas se sentem. Eu tenho a capacidade de falar disto agora, mas outras pessoas não conseguem. Para mim é difícil falar, mas é possível. Acho que para alguns é impossível. Quero que sejam compensadas, porque tecnicamente o país deve-lhes alguma coisa. As autoridades, por qualquer razão, tiraram-lhes tempo, tiraram-lhes parte das suas vidas, traumatizaram-nas, dificultaram a vida delas, fizeram com que não dormissem durante muitas noites por causa do que aconteceu. Por isso, precisam de ser compensadas de alguma forma. Não é colaborar com a investigação e seguir com a vida. Não é justo. Não podes simplesmente destruir a minha vida. E depois, alguns bons elementos das autoridades colaboram comigo para que haja justiça, mas deixam-me na mesma. Não está certo. O Ministério Público está a exigir em tribunal uma indemnização para as vítimas. Para a Procuradora é necessário compensar graves prejuízos físicos e psicológicos. Em resposta ao Fumaça, a Direção Nacional da PSP considerou que é, e bem, uma das instituições mais escrutinadas e inspecionadas do nosso Estado de Direito. Afirma que repudia de forma veemente e lamenta este e quaisquer outros comportamentos que coloquem em causa direitos, liberdades e garantias. Lembra que foi a própria polícia a investigar as denúncias logo que teve conhecimento e garante que tudo fará para que abusos como os que ouviste sejam de absoluta e completa exceção e para que no futuro não voltem a suceder. Para isso, promete continuar a investir na formação, na supervisão e na cultura de transparência e exigência. De acordo com a revista Sábado, o agente Guilherme Leme disse ao Ministério Público ter aprendido com colegas mais velhos que alguns arguídos tinham de levar um determinado tratamento. A advogada da polícia pediu a abertura de instrução para que um juiz avalie se alguns dos indícios do Ministério Público são suficientes para ir a julgamento. Filipa Duarte Gonçalves diz que a acusação está em vários pontos mal feita e é pouco sustentada. Num dos casos alega irregularidades, que o reconhecimento do polícia pela vítima foi feito de forma ilegal, antes de ter sido constituído arguido e sem a presença de advogada. Chama um juiz de instrução a pronunciar-se sobre alguns casos, mas não todos, não o de Youssef e Omar. Sobre esse, o polícia só vai prestar declarações em julgamento. Por isso, Filipa Duarte Gonçalves considerou prematuro responder ao Fumaça sobre as acusações, mas referiu a crueldade de que têm sido alvo pessoas da família de Guilherme Leme, que afirma terem chegado a ser perseguidas nas redes sociais e na rua. A defesa do agente Oscar Borges não se quis pronunciar. Já o defensor do chefe da PSP, Ricardo Magalhães, e do agente Tiago Lourinho, nega de forma veemente as acusações. Ao Fumaça, o advogado Carlos Melo Alves não recusa que tenha havido tortura, o que garante é que os clientes não participaram, presenciaram ou tiveram conhecimento disso. Nota como a acusação assume que as agressões a 2 homens sem abrigo pararam com a chegada do chefe. Para a defesa, isso demonstra que o polícia não compactuava com estes comportamentos. Até ao fecho deste episódio, não conseguimos falar com os advogados dos restantes suspeitos. Enviamos perguntas para os agentes através da PSP, sem resposta.
Se queres contexto sobre como é que opera um modelo de dita segurança, onde se repetem atos de tortura como estes e propostas de reforma e melhoria, vamos publicar daqui a poucas semanas uma série sobre o policiamento de bairros guetizados, as pessoas que ali habitam e os polícias que lá trabalham. Fronteira do Medo é uma investigação em 14 episódios feita em parceria com a Divergente e que inclui várias histórias, como a de Youssef. Pessoas que dizem ter sido brutalizadas por polícias, mas que relatam acabar em tribunal acusadas de resistir às forças de autoridade. Subscreve o Fumaça em qualquer aplicação de podcasts para receber o primeiro episódio daqui a muito pouco tempo. Estamos há 8 anos a investigar o policiamento. Estamos ansiosos para que ouças o resultado. Se quiseres ter acesso à série completa, mais cedo, faz uma contribuição mensal ou anual em fumaca.pt/contribuir. As contribuições de pessoas como tu pagam metade do orçamento da redação. Precisamos do apoio de quem nos ouve, vê e lê para produzirmos jornalismo como este. Junta-te à comunidade Fumaça, dá-nos condições para reportar sobre o sistema que potencia e permite abusos como os da Esquadra do Rato. fumaca.pt/contribuir. Este episódio foi escrito pela Margarida David Cardoso e editado por mim, Nuno Viegas. O Bernardo Afonso fez a edição de som e compôs e interpretou a música que estás a ouvir. Joana Teresa Batista lidou com a identidade gráfica, participaram na construção coletiva desta peça António Assunção e Ricardo Esteves Ribeiro e fazem ainda parte da equipa Fumaça Fred Rocha, Lucas Guerrimou de Freitas, Luís Marquês, Maria Almeida e Rafaela Cortês. Este ano, a redação do Fumaça também é apoiada por bolsas estruturais da Fred Foundation e da Limelight Foundation. Podes consultar os contratos em fumaca.pt/transparência. Até já!